Olá, amigo, tudo bem? Eu sou o Leandro Alencar, teólogo, escritor, amante de história e pastor adventista. E você está ouvindo o 4º episódio da nossa série sobre o grande desapontamento de 1844. Seja bem-vindo ao nosso podcast, com a série 1844, como uma profecia milenar, um pregador relutante e um publicitário mudaram a história do mundo para sempre. Você está ouvindo o Evangelho e Tudo Mais. O podcast sobre quase tudo. Já tive inúmeros amigos que não acreditavam na Bíblia. Seus argumentos para não crerem na palavra de Deus eram, no mínimo, intrigantes. Todos eram categoricamente contra a Bíblia e sua mensagem. Mas, no meio de minhas supostas discussões com eles, eu sempre utilizava um argumento que os fazia refletir algum tempo. Eu sempre dizia: olha, sei que não acredita na Bíblia, mas você não acha que um livro que tem milênios de existência e é a base da fé de bilhões de pessoas não é digno de pelo menos alguns momentos de sua apreciação? Garanto que depois de alguns minutos nunca mais falo dele para você. Depois deste apelo, a resposta era sempre sim. E ao ter a oportunidade de falar somente poucos minutos sobre a Bíblia, eu me detinha sobre o único tema das Escrituras que os fazia tremer: profecias. E teve uma profecia que fez o mundo tremer no início do século XIX. O tema deste episódio é a profecia milenar. Você já deve estar familiarizado com profecias. Não me refiro apenas às bíblicas, mas profecias de toda sorte de origem. A última que me lembro e que remexeu com o consciente popular foi a dos maias, em 21 de dezembro de 2012. Supostamente, nessa data, o mundo acabaria. Bem, não acabou coisa nenhuma. Em contrapartida, as profecias bíblicas sempre foram exatas em seu cumprimento. Se você é adventista, já deve ter lido ou ouvido sermões sobre profecias. Se você não é adventista, prepare-se para mudar a sua visão sobre profecias. Sabe, as profecias sempre fizeram parte do consciente popular judaico do Antigo Testamento. Na verdade, quase toda a Bíblia foi escrita pelos profetas, que eram canais de comunicação de Deus para com os homens. Portanto, ser profeta na Bíblia não significa exatamente proferir predições sobre o futuro. Muito pelo contrário. O profeta era alguém que recebia de Deus uma mensagem e era incumbido de transmiti-la ao povo. Muitas dessas mensagens foram escritas, e cada uma delas compõe geralmente um livro do Antigo Testamento. Dos livros do Velho Testamento, o que mais tem conteúdo preditivo, ou seja, que mostra coisas que aconteceriam no futuro, é o livro de Daniel. Mas há vários outros, como Isaías, Joel, Ezequiel, etc. Eles contêm profecias que desvendam o futuro, mas o livro de Daniel é o que se sobressai, assim como o livro do Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento. Daniel era jovem ainda quando foi forçado a sair de Jerusalém e morar em Babilônia. Lá, ele teve que mostrar a sua fidelidade a Deus e, enquanto narra os eventos que lhe ocorreram em Babilônia, ele descreve os sonhos que Deus enviou, revelando-lhe o futuro e o fim de todas as coisas. Portanto, Daniel, por excelência, foi o profeta do fim de todas as coisas, ou, resumindo, aquele que escreveu as profecias sobre o tempo do fim, um termo usado exaustivamente pelos que estudaram as profecias de Daniel antes de 1844. Sabe, eu não quero me deter na história de Daniel, e na explicação de cada uma de suas profecias, pois, com certeza, renderia uma outra série de podcasts.
No entanto, nós vamos entender que profecia milenar foi essa que desencadeou o grande desapontamento de 1844. Para estudar e entender as profecias na Bíblia, é preciso compreender que quando uma é proferida em dias, devemos interpretar cada dia como um ano. Esse é o princípio dia-ano. Joaquim de Fiore, um abade italiano que viveu entre 1130 d.C. e 1202 d.C., já havia utilizado esse princípio para interpretar profecias quase 700 anos antes de 1844. De Fiore foi o responsável por restaurar o conceito historicista do cumprimento das profecias. Como assim conceito historicista? Sabe, muitos olhavam para as profecias da Bíblia e viam nelas alegorias e números aleatórios sem relevância. O conceito historicista das profecias indica que o cumprimento delas ocorre em nosso tempo e interfere diretamente na nossa vida. O livro de Daniel é recheado de profecias, mas os estudiosos delas começaram a identificar que todas se interligavam. O pastor Johann Petri, em 1768, foi o primeiro a identificar o íntimo relacionamento entre as profecias dos capítulos 8 e 9 de Daniel. A profecia milenar que intrigou muita gente durante muito tempo está em Daniel 8,14, e ela diz assim: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja, depois de 2.300 anos, o santuário seria purificado. Supostamente, no final desse período profético, algo aconteceria. Ao interpretar que o santuário mencionado seria a terra, Guilherme Miller chegou à conclusão que Jesus voltaria quando os 2.300 anos terminassem. Muitos dizem que a interpretação que levou ao desapontamento de 1844 se deve exclusivamente a Guilherme Miller. Isso é um engano, pois diversos líderes religiosos de diversas denominações contribuíram para uma conclusão coletiva. Em 1810, John Brown introduziu a discussão sobre os 2.300 anos no jornal anglicano londrino chamado The Christian Observer. Brown datou o fim do período profético para 1843. Isaac Newton deu a sua contribuição para uma suposta data do fim do mundo. Joseph Wolff, filho de um rabi judeu alemão, passou a aguardar a volta de Jesus para 1847. Enfim, a mensagem da volta de Jesus efervescia e movimentava a comunidade religiosa cristã. Depois do terremoto de Lisboa, multiplicaram-se os livros, jornais e revistas sobre profecias bíblicas, tornando-se mais aperfeiçoados e, principalmente, populares. As pessoas estavam sedentas por material que tratasse sobre o fim, algo que lhes orientasse e lhes desse uma explicação sobre os acontecimentos que revolviam o mundo. Além do cataclismo de Lisboa, somaram-se ainda o escurecimento inexplicável do Sol em 1780, a Lua como sangue dias depois, a prisão do Papa pelas tropas de Napoleão em 1798 e a queda das estrelas em 1833. Agora, imagine-se vivendo neste mundo, na década de 1840. Depois de ter vivenciado todos esses eventos, o que você pensaria? Como você se sentiria? É parecido com o sentimento que temos hoje, quando vemos desastres que levam milhares à morte, ou quando assistimos no noticiário os detalhes de centenas de jovens mortos em uma boate, ou de dezenas de pessoas desaparecidas e mortas, cobertas por um mar de lama. Tantos desastres, tanta fome, tanto terror, tanta traição, tanta insegurança, tanta tristeza de alma incompreendida, tanta frieza e tanto desamor nos levam a olhar para cima e esperar que tudo isso está prenunciando um acontecimento final e definitivo. Se você se sente assim, está sentindo o mesmo que Guilherme Miller sentiu.
Esse podcast foi gravado e editado pela equipe de mídia do Evangelho e Tudo Mais.